Olá, hoje vamos compartilhar nosso passeio junto à Lagoa Mirim, junto à Capilha. A opção foi feita por ser um lugar tranquilo, né? Existe a outra opção também, dentre tantas outras, de irmos ao cassino. Mas como a data deu um feriado da segunda-feira e a data é dia 2 de fevereiro, então, portanto, é considerado, né, é tido como o dia de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, portanto, ia ter muito movimento e optamos por um lugar mais calmo. Então, nosso destino hoje é Capilha. Vamos aproveitar e vamos comentar um pouco sobre a Lagoa Mirim, sobre a Capilha e sobre a reserva ecológica do Taim. A Lagoa Mirim é uma gigante silenciosa. Embora muitas vezes ofuscada pela fama da Laguna dos Patos, ela possui uma personalidade geográfica e histórica única, sendo fundamental para o ecossistema e também para a economia do sul do Brasil e também do Uruguai. Parece aquela estrada que nós andamos lá em Guarapari, lá em Palmares. A Lagoa Mirim é uma gigante internacional. É diferente de outras lagoas da região. A Mirim é transfronteiriça. Com seus cerca de 3.750 km², ela é dividida entre o Brasil e o Uruguai. O lado brasileiro, que é a parte maior, com cerca de 2.700 km², pertence quase inteiramente ao Rio Grande do Sul, enquanto a margem ocidental ela banha os departamentos uruguaios de Cerro Largo, 33 e Irochá. Pra frente, né?
cappuccino com pão de queijo. Existe um acordo histórico entre os dois países que garante a soberania e a preservação compartilhada dessas águas, simbolizando a união da fronteira. Diferença entre lagoa e laguna. Tecnicamente, ela é uma lagoa de água doce, diferente da vizinha Laguna dos Patos, que possui uma ligação direta com o oceano, o Canal de Rio Grande, e sofre influência das marés salinas. A Lagoa Mirim mantém-se predominantemente doce. Ela se conecta à Laguna dos Patos através do Canal de São Gonçalo, que possui uma barragem. Ela é chamada Eclusa do Canal de São Gonçalo, justamente para impedir que a água salgada do mar entre na Lagoa Mirim e prejudique a lavoura e o ecossistema. A Lagoa Mirim é o coração pulsante da produção de arroz irrigado. Suas águas alimentam as imensas lavouras das cidades de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande e Jaguarão. Sem esse reservatório natural, o perfil econômico do extremo sul do estado seria completamente diferente. Além disso, ela sustenta comunidades pesqueiras que dependem de espécies como o pintado, a traíra e o jundiá. As margens da lagoa são marcadas por banhados e campos alagados, formando um berçário natural. A Lagoa Mirim é um dos limites da estação ecológica do Taim. A umidade que ela gera cria o microclima perfeito para a sobrevivência de espécies ameaçadas. No passado, foi uma via de transporte essencial para o charque e também para mercadorias. Hoje, existe um projeto ambicioso para a reativação da hidrovia Brasil-Uruguai, que usaria a profundidade da lagoa para o transporte de cargas, conectando o interior uruguaio ao porto de Rio Grande. Para quem visita a Vila da Capilha, a Lagoa Mirim é o horizonte infinito. Por ser uma lagoa rasa em muitos pontos da margem, ela cria um efeito de espelho d'água magnífico. Quando o vento está calmo, o céu e a água se fundem, proporcionando um dos cenários mais fotogênicos do sul do país.
A Lagoa Mirim é ao mesmo tempo uma fronteira que une dois povos e um recurso vital que sustenta a vida e a economia da região. Você sabia que existe um projeto para transformar essa região em uma rota de cruzeiros fluviais entre o Brasil e o Uruguai? A ideia de transformar a Lagoa Mirim em uma rota navegável comercial e turística é um sonho antigo, que nos últimos anos saiu do papel para ganhar contornos um pouco mais reais com o projeto da Hidrovia Brasil-Uruguai. Temos vídeo no canal também, do outro lado da lagoa, chamado de Lagomerim. Ela fica situado a praticamente 20 quilômetros da cidade de Rio Branco, no Uruguai, divisa com Jaguarão. É exatamente a outra parte, ao lado uruguaio. O foco principal é criar um corredor logístico que conecte o nordeste do Uruguai ao porto de Rio Grande. As embarcações sairiam do rio Taquari, no Uruguai, cruzariam toda a extensão da Lagoa Mirim, passariam pelo canal de São Gonçalo em Pelotas e chegariam à Laguna dos Patos para acessar o terminal portuário. Para isso, o governo brasileiro deu início aos planos de dragagem do chamado Canal de Acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar e também do Canal de São Gonçalo, garantindo profundidade para barcaças de grande carga. Embora o foco inicial seja o transporte de grãos, como o arroz e soja, e também madeira, o potencial para o turismo é gigantesco e já desperta o interesse de investidores. Se imagine sair de Pelotas ou Rio Grande, jantar a bordo enquanto cruza a Lagoa Mirim e acordar em território uruguaio para visitar vinícolas em Cerro Largo ou Rocha. É um modelo de turismo de alto valor agregado que valoriza o silêncio e a paisagem do Pampa. Mas nem tudo é simples quando se fala de um ecossistema tão sensível. A eclusa do canal de São Gonçalo é o ponto crítico. Ela precisa funcionar perfeitamente para permitir a passagem dos barcos sem deixar a água salgada da Laguna dos Patos contaminar a água doce da Mirim, o que seria um desastre para as lavouras de arroz. Como a lagoa margeia a estação ecológica do Taim, qualquer aumento no tráfego de grandes embarcações exige estudos rigorosos para não espantar a fauna ou causar erosão das margens. Se a hidrovia se concretizar plenamente, a Capilha deixará de ser apenas um ponto isolado na estrada para se tornar um possível ponto de parada ou observação em um dos roteiros mais exclusivos da América do Sul. A economia local, hoje baseada na pesca artesanal e no turismo de fim de semana, poderia dar um salto com a chegada de visitantes internacionais via água. Esse projeto é visto como uma redenção logística da metade sul, unindo a eficiência econômica com a preservação do patrimônio histórico. A Capilha é um dos tesouros escondidos de Rio Grande. Unindo misticismo, história colonial e uma paisagem natural de tirar o fôlego às margens da Lagoa Mirim. O nome Capilha deriva da existência de uma pequena capela. Ela foi construída no século XVIII e a região era um ponto estratégico de passagem entre o Brasil e o Uruguai. Originalmente, a área fazia parte de uma sesmaria e servia como pouso para tropeiros e viajantes que percorriam a Estrada Real em direção ao sul.
A igreja de Nossa Senhora da Conceição, o grande marco histórico, é a Igreja da Capilha, erguida por volta de 1785. Ela possui um estilo colonial luso-brasileiro muito simples, mas imponente pela sua solidão no campo. A estrutura que vemos hoje sobreviveu ao tempo e aos conflitos fronteiriços. Ela foi restaurada em diferentes momentos para preservar suas características originais, sendo um dos templos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul ainda em pé. A capilha é a porta da entrada para a Estação Ecológica do Taim, por estar localizada em uma área de transição. A vila é cercada por uma biodiversidade riquíssima. Não é raro ver capivaras, jacarés e diversas aves migratórias dividindo o espaço com as ruínas históricas. Ao lado da capela, existe um cemitério antigo que alimenta o folclore local. As lápides antigas e o isolamento do lugar criam uma atmosfera de parada no tempo. Histórias de batalhas e da vida rural de séculos passados são preservados pelos poucos moradores que ainda residem na Vila dos Pescadores. O pôr do sol na Lagoa Mirim, com a silhueta da igreja, é um dos mais famosos do Rio Grande do Sul. As águas rasas da lagoa atraem esportistas e famílias que buscam um sossego longe da agitação da Praia do Cassino. O acesso é feito pela BR-471. A localidade recebeu o nome de Capilha, do espanhol capilla, devido à capela de Nossa Senhora da Conceição. A sua primeira construção foi em 1785, erguida originalmente em um período de tensões coloniais. Os espanhóis a chamavam de Capela de São Pedro. Na época, a região era um ponto estratégico de guarda portuguesa. A reconstrução em 1844, que é a estrutura que conhecemos hoje, recentemente restaurada, data de 1844, quando a comunidade e grandes fazendeiros da região se uniram para reconstruí-la. Quando falamos nos doadores das terras ou patrocinadores da região, o nome central é o do Comendador Faustino Corrêa, ou Capitão Faustino. Faustino Corrêa era um poderoso latifundiário, proprietário de vastas extensões de terra que iam do Taim até o Uruguai. Ele foi o principal patrocinador da reconstrução da capela em 1844. Existe uma lenda ou uma história chamada de Testamento Maldito. Existe uma famosa lenda, a disputa jurídica real, que durou mais de um século sobre o seu testamento. Faustino teria deixado suas terras para seus descendentes, mas o processo de inventário tornou-se um dos mais longos do mundo, envolvendo milhares de herdeiros e gerando mitos sobre fortunas escondidas e terras sem dono oficial por décadas. A vila que se formou ao redor da igreja, o núcleo autônomo da Capilha, surgiu organicamente em terras que faziam parte dessas antigas sesmarias. A doação espiritual e o terreno para a igreja foram consolidados pela fé da comunidade local e pela influência da família Corrêa. Hoje, a área é um importante sítio histórico e turístico, inserido nos arredores da Estação Ecológica do Taim. A curiosidade: o restauro recente. A Capela da Capilha passou por um restauro completo, sendo reinaugurada em fevereiro de 2022. A imagem original de Nossa Senhora da Conceição, em estilo barroco e feita de madeira, foi preservada e permanece no altar. Nossa, bonito.
A relação entre a Nova Zelândia e a história da capilha, ou melhor, do comendador Faustino Correia, é uma das partes mais curiosas e bizarras desse folclore jurídico. Embora não haja uma ligação geográfica real, as terras ficam no Rio Grande do Sul e Uruguai, o nome do país aparece em dois contextos: um golpe financeiro e uma confusão com nomes de navios. Devido à fama da fortuna imensa e do testamento confuso do comendador Faustino Correia, surgiram diversos golpistas ao longo do século XX, especialmente entre as décadas de 60 e 80. Mas o que era esse golpe? Que mentira foi essa? Estelionatários abordavam pessoas com o sobrenome Correia ou Correia, vamos dizer assim, com o acento circunflexo, dizendo que parte da fortuna do comendador havia sido reinvestida e estava depositada em bancos da Nova Zelândia, ou às vezes até na Suíça. Mas e o golpe? Eles pediam dinheiro adiantado para custear as despesas processuais e de tradução, para resgatar esses bilhões de dólares do exterior. Muitas famílias humildes no Brasil, Argentina e Uruguai venderam o que tinham Não para tem tentar luz, e o que tem receber luz essa herança vem abrindo caminho pra inexistente ele. lá na Oceania. E essa confusão? A confusão em registros antigos na época, em que o inventário estava no auge, o Porto de Rio Grande era um dos mais movimentados da região. Em jornais antigos do século XIX, era comum ver listas de vapores e navios de carga. Curiosamente, existiam embarcações com nomes como Nova Zelândia, que operavam rotas comerciais passando pelo Rio Grande ou Montevidéu. Em pesquisas genealógicas ou buscas em arquivos de jornais da época, como a Hemeroteca Digital, o nome do país aparece próximos a editais de convocação de herdeiros, o que ajudou a alimentar a confusão na cabeça das pessoas e a criar a lenda de que o dinheiro viajou para lá. A realidade do inventário. Ele foi encerrado oficialmente pela Justiça Brasileira em 1984. Qual foi o resultado disso tudo? Não sobrou dinheiro para herdeiros distantes. O que restou da fortuna foi consumido pelas próprias custas do processo, que durou mais de 110 anos, impostos e honorários advocatícios. As terras da capilha e arredores foram, em sua maioria, regularizadas pelo Estado ou permaneceram com quem já as ocupava há gerações. Em resumo, a Nova Zelândia entrou na história como um destino fictício, criado por golpistas para dar um ar de mistério internacional a uma herança que, na prática, já tinha evaporado.